Boa tarde, galerinha! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Como é que passaram de final de semana? Tranquilo? Então tá bom. Bora lá começar mais uma semana. A última semana, né? Porque semana que vem nós vamos ter prova. Isso mesmo, semana que vem começam nossas avaliações bimestrais. Então vamos lá, vamos começar a nossa semana aí com uma aula de ciência. Na última aula aí de ciências, nós falamos um pouquinho sobre os animais, né? Na verdade, nós falamos sobre o habitat desses animais, sobre onde eles moram, como é que eles vivem, qual que é a ligação que eles têm. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Isso mesmo, nós vamos falar aí que os animais possuem uma classificação. Vamos lá? Então, vamos lá. Quando nós falamos de animais, é importante que você saiba que eles são subdivididos. Isso mesmo, eles são divididos em duas classes, em dois grupos. Animais vertebrados e animais invertebrados. Por que eles são divididos em duas classes? Eles são divididos para que a gente possa estudar, pesquisar mais sobre eles, sobre as características deles, e assim, né, tentar dar a eles aí uma vida melhor, uma condição melhor para viver. Então, quando a gente fala de animais invertebrados, nós estamos falando de animais que não têm vértebras. Esse in significa não tem vértebras. O que é vértebras? Ossinhos, tá bom? E quando eu falo vertebrados, são animais que têm ossos. Vamos conhecer um pouquinho mais deles? Então, os animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, de maneira alguma. Eles possuem o corpo mole ou, às vezes, uma estrutura um pouquinho mais rígida, que ajuda a dar uma sustentação no corpo, que deixa o corpo um pouquinho mais durinho. Mas não tem osso, tá? Eles são classificados pelo local onde eles vivem. Eles podem ser terrestres ou aquáticos. Então, terrestres se vivem na terra e aquáticos se eles vivem na água. Então, olha lá um exemplo. A formiga, o escorpião, a joaninha, o caramujo, a minhoca, a estrela do mar são animais invertebrados. Eles não possuem ossos. Nossa, tia, mas o caramujo aqui ele tem uma conchinha dura, não tem osso? Não, é uma estrutura rígida, mas não tem osso, tá bom? A formiga também não. O escorpião, a joaninha, a minhoca, a estrela do mar, enfim, animais que não têm ossos são os invertebrados. E quando eu falo sobre os vertebrados, são aqueles animais que possuem ossos, que possuem uma coluna vertebral e um esqueleto. Essa estrutura vai proteger os órgãos, né? E permite também que esses animais sejam um pouco maiores e que tenham uma sustentação no seu corpo. Essa classe de animais vertebrados, eles também são divididos em grupos. Por que eles são divididos em grupos? Porque são muitos animais vertebrados. Então, separou-se os animais conforme as suas características. Nós temos os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos, ok? Nós, seres humanos, estamos aqui na classe dos vertebrados e subdivididos aqui, ó, na classe dos mamíferos. Mamíferos, aqueles que mamam, ok? Então, já sabemos aí que animais vertebrados são aqueles que têm ossos. E quando nós falamos de vertebrados, né, nós falamos de ossos, nós falamos, aqui, ó, os animais, perdão, vertebrados, né, a tartaruga, nós temos o peixe, as aves, aqui os mamíferos, ó, nós também entramos aqui na classe dos vertebrados, né, como mamíferos aqui. E quando nós falamos de vertebrado, de ossos, nós falamos de sustentação e proteção. Isso mesmo. Nós possuímos ossos, né, esqueleto, coluna vertebral, e nós possuímos aí o crânio. O crânio é a nossa cachola aqui, ó. É a estrutura que vai proteger o cérebro e os órgãos que estão aí ligados, né, ligados a ele. A coluna vertebral é essa daqui, ó. Olha a flechinha. Todo mundo tem, ó. Quem é vertebrado, ó. Olha aqui, a nossa fica aqui, ó. Começa aqui abaixo do crânio,
Ó, esse é o crânio, a cachola nossa aqui, ó, nossa cachola. E aí começa aqui, ó, coluna vertebral. Começa aqui no finalzinho e termina aqui. Nós temos a coluna vertebral para sustentar o corpo, para poder andar, né? Para poder caminhar, para poder correr, para poder ficar em pé. Então, quando as pessoas acabam sofrendo um acidente, ficando paraplégica, ou tem alguma, vamos colocar assim, alguma alteração na coluna vertebral, muitas vezes as pessoas ficam impossibilitadas de andar, ficam acamadas, ou até mesmo em cadeira de roda, por causa disso, porque a nossa coluna vertebral ela é responsável de nos manter em pé, sentar, a gente poder andar, né, de dar essa sustentação aí para o corpo. E o nosso crânio aí, então, protege o cérebro. A coluna vertebral é a parte do esqueleto formada por estruturas articulares, né, que nós chamamos de vértebras. São esses ossinhos que ficam, ó, 1, 2, 3. Aqui no livro de vocês também tem, ó. Tá vendo, ó? São os ossinhos que vão se juntar aí para formar a coluna vertebral. No meio desses ossinhos, tá vendo esses ossinhos amarelos? Tem um azulzinho. Esse azulzinho é uma cartilagem que fica no meio de uma vértebra e outra. Ok? Então, falamos aí um pouquinho sobre os animais, que eles são classificados em 2 grupos, invertebrados e vertebrados. Invertebrados não possuem vértebras, não possuem ossos. Tem o corpo mole, ou pode ter um corpo um pouquinho mais duro, mas sem osso. E vertebrados são aqueles que têm vértebras e que também são classificados em grupos. Répteis, aves, peixes, mamíferos e anfíbios. 5 grupos aí. E você, eu, estamos ligados aí no grupo dos vertebrados, dos mamíferos, porque nós possuímos um crânio, possuímos coluna vertebral e um monte de ossinhos. Então, bora lá, galerinha. Agora nós vamos fazer atividade. Nossa atividade de hoje é a atividade da apostila. Então, você vai lá na página 107 e vai acompanhar comigo. Nós temos um desenhinho aqui na nossa página 107. Olha lá. E tem umas letrinhas. Então, ele fala lá, observe a imagem ao lado e responda. Qual é o animal que tem coluna vertebral? Aí você vai ter que falar, é o animal A ou o animal B? Você vai colocar a letrinha lá. Por quê? Porque tem 2 animais. Tem uma lagartixa e tem uma lesma. Aí depois ele fala assim, qual é o animal que tem corpo mole e não apresenta coluna vertebral? Aí você vai colocar a letra lá. E o segundo ele fala assim, como é que chama o animal, né? Que tem a coluna vertebral, que é vertebrado, e como é que chama o animal aí que é invertebrado. Eu acabei de falar que nós temos no desenho uma lagartixa e uma lesma. Então, atenção. O 2, você vai ter que completar as lacunas com as palavras. Então, tem lá articuladas, corpo, vértebras, crânio, coluna vertebral e cérebro. Então, a letra A lá, opa, é a estrutura que protege o cérebro. Quem é a estrutura que protege o cérebro? Ó, aí a B, a pá, é formada por articuladas, acabei de falar na resposta, chamado de PAN. O que forma a nossa coluna vertebral? Lembra que eu falei que nós temos ossinhos, né? Esses ossinhos chamam como? Ela promove o quê? O que ela promove? Né? Do nosso quê? Então, facinho aí. E aqui na 3 fala assim, ó, os invertebrados correspondem a quase a maioria dos animais da Terra. De cada 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Sabendo disso, observe esses 100 cubos, pinte com cores diferentes a quantidade de cubos que melhor representam o número de animais. Então, a gente está falando aqui, o texto falou o quê? Quantos animais são vertebrados? 4. Então, você pode pegar uma cor aí de lápis de cor, vamos colocar um vermelho, e pintar 4 quadradinhos, representando os vertebrados. E o restante é o quê? Invertebrados. Olha que interessante! Nós temos mais animais invertebrados do que vertebrados. Olha isso. Choquei, hein? Bora lá, galera. Bora fazer a atividade. E daqui a pouco a gente se encontra. A gente se encontra para a nossa aula de matemática. Beijo! Fica com Deus. Até daqui a pouco.